Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 3. Objeto de conhecimento, introdução ao estudo da biologia. E no detalhamento nós vamos ver sobre as características gerais dos seres vivos. Então fiquem preparados com seu caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês aqui a galeria de imagens que eu estou na nossa aula. Olha, são vários seres vivos, existem plantas, animais, aves, tem ambientes aquáticos onde estão os peixes, na atmosfera onde estão os passarinhos, né? Na terra firme onde estão as plantas, enfim, em todos os ambientes que nós vivemos, existem ali seres vivos e são sobre essas características que nós vamos ver aí na nossa aula de hoje. Mas antes eu tenho uma pergunta para vocês, vejam aí, os seres vivos são diferentes entre si e o que eles têm em comum? Que características desses seres vivos nós conseguimos, então, separá-los, né, que são diferentes entre si, ou agrupá-los, aqueles que possuem características muito parecidas, características iguais. E esse é um campo da biologia, né, que estuda os seres vivos. E a biologia ela tem um significado. Vejam aí que ela vem do grego bios, que significa vida, né? Ali na nossa palavra biologia, e logos, que significa estudo. Então, esse campo aí, a biologia, ela é uma ciência que estuda a vida e os seres vivos, desde os micro-organismos até os organismos mais complexos, como as plantas e os animais. E essa biologia ela tem aí uma importância, né, fundamental para o entendimento dos processos vitais na aplicação em diversas áreas. Essas áreas aí de conhecimento, como a saúde, meio ambiente e biotecnologia, elas estão presentes no dia a dia onde a gente menos espera. E a biologia ela é composta de diversas áreas, como eu vou mostrar agora, no mapa mental que vocês têm aí na sua tela. Olha só, essas várias áreas da biologia, elas estão compreendidas ali em alguns termos, em alguns campos de estudo, que estão ali participando diversos profissionais, pesquisadores, que estudam diferentes tipos de seres vivos e suas relações entre si. Então, nós temos a ecologia, micologia, genética, a microbiologia, a zoologia, citologia, fisiologia, morfologia e a botânica. E nós vamos ver um pouco sobre cada um desses. Nós temos aqui a ecologia, que ela estuda as interações entre os seres vivos e o ambiente. Por exemplo, nós, seres humanos, nós somos um tipo de ser vivo, nós somos mamíferos, né? E nós interagimos com o ambiente aquático, com o ambiente terrestre, com a atmosfera. Se está muito quente, nós sentimos calor. Então, esse é só um exemplo do significado dessa interação entre os seres vivos e o ambiente. Aqui neste outro campo, nós temos a micologia, que ela estuda os fungos, aqueles fungos que têm ali os cogumelos ou os orelhas de pau, que estão presentes em matéria orgânica em decomposição. Uma outra área da biologia é a genética, que estuda os genes e da hereditariedade, né? Então ele possui as características dos seres vivos. Por que o jacaré tem aquela característica? Por que uma cobra tem aquela característica? Ou os diferentes tipos de cobras, os diferentes tipos de peixes, por que eles têm aquela característica? Porque assim está presente no DNA, nos genes, que é a área de estudo da genética.
Nós temos a microbiologia, que estudam os micro-organismos muito pequenos, pessoal, de tão pequenos que não é possível vê-los a olho nu. Eles precisam de um equipamento que é chamado de microscópio. E esses micro-organismos são os vírus, que eles não fazem parte dos seres vivos, mas eles estão presentes no nosso dia a dia, as bactérias, protozoários e as algas unicelulares. Todos esses são microscópicos. Uma outra área de estudo da biologia é aquela que estuda os animais em geral, e esta é a chamada de zoologia. Então, tem os animais invertebrados, tem os animais vertebrados, tem aqueles animais de ambientes aquáticos, de ambientes terrestres, presentes na atmosfera. Todos eles são tipos de animais e todos são parte de estudo da zoologia. Nós temos a citologia, que estuda as células, as suas estruturas e funções. Por várias vezes na biologia você já parou para estudar sobre as partes de uma célula, por exemplo. Você já teve que se preocupar com as organelas citoplasmáticas, as funções dessas organelas para poder manter o organismo vivo. Todas estas são áreas de estudo ali da citologia, né? Essas estruturas celulares. Um outro campo é a fisiologia, que estuda o funcionamento e os processos biológicos, ou seja, tudo que você sentir no seu organismo que está fazendo ele funcionar, os batimentos do coração, a distribuição de sangue, a digestão nos órgãos do sistema digestório, a respiração, a distribuição de oxigênio para as partes do corpo, enfim, tudo que tiver em funcionamento, né, e faz parte da fisiologia, inclusive as alterações desse bom funcionamento, tá? Quando começa a ter problemas de saúde. Um outro campo é a morfologia, que estuda a forma e a estrutura dos organismos. A cobra tem aquela função, né, aquela estrutura corporal, porque os peixes têm aquela estrutura corporal, porque os seres humanos, as aves, todos eles têm características, têm formas do corpo, e isso é campo de estudo da morfologia. E nós temos também aí a área da botânica, que, como está aí representado pelas plantas, então inclui todos os estudos de plantas, sejam elas os musgos, as samambaias, os pinheiros, as plantas frutíferas. Todas estas plantas, elas são áreas de estudo da botânica. Assim como nós estamos vendo aqui nessa nossa galeria de imagens, né? Nós temos aqui aves, nós temos plantas, nós temos, enfim, vários tipos de seres vivos, que todos esses têm um campo de estudo aí da área da biologia. É uma área muito diversa, inclusive da área da saúde, né? Vários desses temas são relacionados à saúde, à fisiologia, né, do corpo, por exemplo. Então, todos estes são áreas de estudo da biologia, como eu citei. E todos estes seres vivos, eles possuem características. Entre as características dos seres vivos, nós podemos citar a organização celular, a composição química, a nutrição e o metabolismo, a homeostase, que é ali o equilíbrio dessas reações do corpo, o crescimento e desenvolvimento, reprodução e hereditariedade, a irritabilidade, que é a ação de promover uma reação a algum estímulo do ambiente, o movimento e também evolução e adaptação desses seres vivos ao ambiente. Todas estas aí nós temos uma lista de características que estão relacionadas aos seres vivos. E nós vamos ver sobre cada uma delas. Vamos ver aí, iniciar sobre a organização celular.
Na organização celular, todos os seres vivos são compostos por uma ou mais células. Esses seres vivos, eles são formados por unidades estruturais, né? Olha aqui, ó, por unidades estruturais e funcionais, né, que são básicos da vida, que permite a vida. Essas células, elas realizam ali, ó, todas as funções vitais e que contém material genético hereditário. Então, isso tudo faz parte da organização celular, da estrutura desses seres vivos. Existem dois tipos básicos de células que têm diferentes níveis de organização celular. Nós estamos falando aqui dos tipos de básicos, né, como as células procariontes, aquelas que não têm núcleo definido, e as células eucariontes, que já possuem uma organização celular, como nós vamos ver aí na ilustração a seguir. Na primeira célula, nós temos as células que é chamada de procariontes, onde o seu material genético ele está disperso na região aqui que é chamado de citoplasma, né? Então, ele não tem o núcleo individualizando o DNA do citoplasma. Então, por isso, ele tem uma organização celular mais simples, tem outras estruturas também, como os cílios e flagelos, mas tem toda essa composição mais simples, que são chamados de procariontes. E nós temos um outro tipo de organização celular, que são os eucariontes, muito mais complexos, em que eles já vão ter aqui, ó, a membrana plasmática, eles vão ter todo o fluido que preenche o interior dessa célula, que é o citoplasma, e também vão ter o núcleo, né? E esse núcleo essa carioteca, essa estrutura nuclear vai individualizar todo o material genético lá dentro do núcleo. E essa estrutura aqui, né, da divisão do meio do citoplasma para o interior do núcleo, é o que caracteriza as células eucariontes, tá? Então, fiquem em mente aí essas estruturas celulares, a organização dessas estruturas celulares. Nós temos também uma outra característica, que é a composição química. A composição química dos seres vivos, ela é composta por elementos como oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, e juntos, todos esses, eles formam cerca de 96% da massa do corpo. Como nós vamos ver aí nessa representação, nesse infográfico, em que nós temos todos esses elementos aí distribuídos no corpo humano, com as várias porcentagens deles, né? As setinhas aí não está indicando que está na cabeça, tá bom? Que está no ombro, mas é que compõe o corpo humano. Então, tem 3% de nitrogênio, 10% de hidrogênio, aí nós temos ali 1,5% de cálcio, 18,5% de carbono, 65% de oxigênio, por exemplo, a composição do nosso corpo, e 2,3% de vários elementos aí químicos que compõem o nosso organismo. Essa composição química ela vai formar as moléculas orgânicas, que são as proteínas, lipídios e glicídios, né, que são as gorduras. Lipídios são as gorduras e glicídios, e os ácidos nucleicos. E também tem a matéria orgânica, inorgânica, que já é uma composição de água e sais minerais. Estes, tanto as moléculas orgânicas e inorgânicas, eles são os principais componentes que compõem o organismo. Então, nós temos aí uma outra informação gráfica, olha aí, ó, que a água, né, ela é uma molécula inorgânica, ela compõe ali de 75% a 85% do nosso corpo. E nós temos aí em menor composição as proteínas, até 15%, e os lipídios, até 3%. Os lipídios, né, são as gorduras, eles fazem parte do nosso organismo, mas eles têm que ser mantidos em quantidades mínimas para poder não alterar a fisiologia, o funcionamento desses órgãos que compõem aquele organismo. Tem também os carboidratos, 1%, ácidos nucleicos,
1%, e outras substâncias também nessa mesma porcentagem, tá? Então, todos esses aí, eles estão representando, mostrando para a gente o quanto que o nosso organismo é composto de várias moléculas inorgânicas e orgânicas. Temos uma outra característica que é a nutrição e metabolismo. Na nutrição e metabolismo, nós temos aí a importância da alimentação e das reações químicas, né? Então, a característica de se alimentar, da nutrição, do que compõe essa nutrição e dessas reações químicas, que é chamado de metabolismo, ele está diretamente relacionado à capacidade dos seres vivos, né, de obter energia, né, utilizar essa energia e os nutrientes para sustentar suas funções vitais. Que funções vitais são essas? Aquelas que fazem o organismo se manter vivo, né, vitais. E também o equilíbrio interno do corpo. Esse metabolismo, ele é o conjunto, né, de reações químicas, que ocorrem lá no interior da célula, lá nas organelas citoplasmáticas, para essas células que possuem, né, essas estruturas celulares, e também ele vai assim, esse conjunto de reações químicas, ele também são divididas em duas etapas complementares, que é o chamado anabolismo, que são as reações, né, de quebra ali de síntese de moléculas, e o catabolismo, né, que são reações de quebra de moléculas. Então, inicialmente, nós vamos ter, por exemplo, quando você se alimenta, que está mastigando, ali vai ocorrer uma ação de enzimas para reações de catabolismo, de quebra de moléculas em porções menores para que elas, então, possam ser absorvidas, né, lá no nosso intestino para as funções vitais do organismo. E depois nós vamos ter aí o conjunto de reações que são chamadas anabolismo, para que todas aquelas que foram absorvidas em tamanhos menores vão formar novas moléculas conforme as necessidades de cada organismo, daquele momento de vida, daquele momento em que aquelas reações químicas estão ocorrendo. Então, assim, nós temos o metabolismo, que é o conjunto de reações químicas, que podem ser chamadas de catabolismo ou anabolismo. Essas diferenças desses processos de reações químicas, eles vão ter ali uma série de diferenças entre si, como nós vamos ver na próxima tabela. Veja aí que as reações de anabolismo, ele é um tipo de reação construtiva, de síntese, e o catabolismo é uma reação de quebra ou degradativa. As moléculas, enquanto que no anabolismo é construído, são formadas novas moléculas, né, mais complexas, no catabolismo elas são quebradas em essas moléculas complexas em mais simples, tá? Em moléculas mais simples. Quanto à energia, o anabolismo ele vai consumir energia, né, que ocorre ali, que estão mantendo o nosso corpo interno, e o catabolismo vai liberar energia para o meio externo. E também temos exemplos, né, de reações de anabolismo, que são ali as sínteses de proteínas, a fotossíntese que ocorre em todas as plantas, e reações de catabolismo, por exemplo, respiração celular e os processos de digestão que realizamos todos os dias, a todo momento que nós estamos nos alimentando. Tá? Então, essas são aí diferenças entre as reações de anabolismo e de catabolismo. Mas nós temos ainda muitas outras características, como a homeostase. Veja aí que a homeostase é o processo pelo qual os organismos mantêm o ambiente interno do corpo estável. Tá? O ambiente interno do corpo estável e constante, apesar das mudanças externas, né? Por exemplo, do meio externo ao corpo, regulando as funções vitais como temperatura corporal, os níveis de glicose, por exemplo, né? Pressão arterial, todas estas são
características, funções internas do nosso organismo, que elas são mantidas mesmo quando nós temos alterações do meio externo. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos esses três momentos. No primeiro momento, para explicar um pouco a homeostase, o corpo ele aquece muito, né? Tem altas temperaturas e aí vai ativar um mecanismo de resfriamento. É necessário. No segundo momento, nós vamos ter a resposta a esse aumento de temperatura. Então, o cérebro, lá o hipotálamo, ele vai, que comanda o suor e a dilatação dos vasos sanguíneos. Então, o seu corpo vai começar a suar, porque a temperatura está muito alta, o corpo internamente está ficando muito quente, né? E aí ele precisa desaquecer, perder essa temperatura do corpo. Olha aqui, ó, a temperatura do corpo precisa diminuir. Então, num terceiro momento, nós vamos ter aí esse equilíbrio restaurado, temperatura normalizada, a homeostase é atingida e o corpo volta em equilíbrio. Então, essas aí são a característica da homeostase, tá? O mesmo acontece ao contrário. Se o ambiente estiver muito frio ao nosso redor, então o corpo tem que manter a temperatura aquecida, interna aquecida. Geralmente é 36,5 graus, nossa temperatura regularmente. Então é isso que é a homeostase, manter a temperatura as características do corpo em equilíbrio, estamos dando exemplo de temperatura, conforme é o meio em que está. Temos ainda outras características dos seres vivos, que é sobre crescimento e desenvolvimento. Então, aí a capacidade de crescer e se desenvolver ao longo do tempo, passando por estágios específicos de vida. Então, nós temos aí na sua ilustração 4 fases de vida. Você lá no interior da barriga da mamãe, né? E depois nasceu, aí estava criança, depois ficou adulto e chegou à fase idosa. Então, isso todos são fases de vida. Essas principais fases do desenvolvimento humano são a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. E todos nós já fomos bebês e estamos aí nos encaminhando para outras fases de vida, né? E isso acontece com todos, é o ciclo da vida. E também entre essas características nós temos a reprodução e hereditariedade. A reprodução é quando aqueles micro-organismos se dividem, se reproduzem para gerar nos seus descendentes aquele mesmo material genético. Então, eles podem se reproduzir, né, de formas com descendentes semelhantes, né, entre si, seja de forma assexuada, sem envolvimento de gametas, ou sexuada, que tem a participação de gametas nesse processo. Na hereditariedade, a transmissão de informações genéticas de geração em geração. Então, quando se reproduz, essas transmissões de informações que estão presentes lá no DNA, né, lá no interior da molécula que está dentro da célula, então essas informações são transmitidas de geração em geração, por exemplo, de pais para os filhos, e nós, os filhos, vamos transmitir aos nossos filhos. E aí nós vamos dar, então, continuidade das características de cada seres vivos. Como nós somos um tipo de ser vivo, cada um vamos transmitir as nossas características aos seus descendentes. Eu sou moreno, então vou transmitir essa característica de cor do cabelo aos meus descendentes. Se eu fosse louro, estivesse louro no DNA, né, com uma característica genética, também seriam transmitidos aos descendentes. E assim, altura, cor dos olhos, enfim, habilidades, aptidões físicas, todas essas são transmitidas aos descendentes pelas características e a hereditariedade. Também tem uma outra
né, característica dos seres vivos, que é a irritabilidade. Essa é a resposta a estímulos, né, que esses organismos possuem. Eles reagem a mudanças do ambiente, né, ou seja, por meio de movimentos, reações químicas ou ações. Então, essas características são fundamentais para a sobrevivência, permitindo com que se protejam, seja por meio dos sentidos como a visão, a audição, o tato, para captar estímulos como luz, som, temperatura e pressão. E para isso nós entender um pouco, nós temos um vídeo de uma plantinha muito comum que nós encontramos aí ao redor de casa. Vamos ver aí um vídeo. Olha só. Vocês têm aí, ó, aquela plantinha que ela reage quando você toca, né, na sua folhinha. Vocês já encontraram essa planta, né? Ela começa a fechar as folhas, ou seja, em forma de defesa, né? E depois que ela percebeu, né, que do ambiente não está vindo mais aquele estímulo, ela volta ao seu normal até que outro estímulo ocorra. E assim acontece com um peixe, por exemplo, quando tem um movimento na água, ele vai reagir àquele estímulo. Então, isso é o conceito de irritabilidade. Existem outras características também que estão relacionadas aos seres vivos, como o movimento que eu acabei de comentar aqui dos peixes. Vejam, eles podem realizar movimentos internos ou externos, seja para locomoção ou de transporte de substâncias dentro do corpo, tá? E assim, por exemplo, nós temos aí nós vamos ver agora no nosso cenário, né? Uma cobra e um rato. Veja aí o que possivelmente vai acontecer entre eles. Olha só, aqui tem uma cobra, olha aí. E ele está passando aqui na minha frente, ó. Olha aí, pronto, né? Esse movimento do corpo realizado aqui pela cobra, ele permitiu com que ela capturasse ali o rato camundongo. Então, esses movimentos servem para ajudar a fugir, se alimentar, enfim, ter ajuda na reação de estímulo, de defesa, né, que possivelmente venha do ambiente. Ok? Isso foi uma representação aqui que nós tivemos no nosso cenário. Vamos lá, continuando com as características, que é a evolução e adaptação. Então, ao longo do tempo, os seres vivos eles sofrem variações genéticas que levam à evolução de espécies. Essas variações genéticas, elas levam a essas espécies irem evoluindo ao longo do tempo e também se adaptando ao ambiente. Então, a evolução é um fenômeno biológico que não está ligado ao indivíduo, mas sim à população daqueles indivíduos, porque a evolução ela vai refletir nos seus descendentes. E esses fatores influenciam, né, que influenciam esse processo são as mutações, a seleção natural, a deriva genética ou migrações que podem ocorrer ao longo do tempo. E aqui nós temos uma representação, né, um infográfico dessa evolução a partir de um ancestral comum. Então, todos os seres vivos eles tiveram um ancestral comum e eles tiveram várias ramificações, né, ao longo do tempo que levaram a toda essa complexidade de seres vivos que nós temos aí no nosso planeta Terra, desde micro-organismos, animais invertebrados, animais vertebrados, né? E entre esses animais invertebrados, por exemplo, nós temos as formigas, nós temos as abelhas. Entre os animais vertebrados, nós temos aí os peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos, que nós podemos aí ver nesse nosso infográfico de evolução a partir de um ancestral comum. Então, todos esses assuntos, as características dos seres vivos, vale muito a pena você revisá-los, tá bom? Para poder entender como essas características são importantes ali para compreender a complexidade dos seres vivos no nosso planeta Terra. Tchau!